Olá, empoderadas e empoderados. Estamos aqui para mais uma quarta-feira de bate-papo com ilustres do carnaval. Hoje estamos até começando um pouquinho mais tarde, mas estamos juntos e misturados. E, para quem não sabe, hoje é com Felipe Lemos. Desculpe, primeiro mestre de sala do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Tijuca. Então conto com vocês aí para esse bate-papo com Felipe Lemos. Estamos juntos e misturados. Vamos bater esse papinho aí rapidinho com ele, que hoje a agenda dele tá babado. Então, vamos todos juntos com o Felipe Lemos. Ele já chegou. Então vamos aí. Hoje. E aí, meu querido? E aí, já cheguei, já entrei. Cenário, o cenário um É, pouco diferente. faz parte. Botei o moleque lá pro meu quarto e vim pro quarto dele. Senão, Olha, Deus não se agrada disso, não, se apropriando do espaço da criança. mas ele já se apropriou de muita coisa minha também, então, né? Tá no empate. Fica no 0 a 0. Exatamente, nega. Ó, desculpa aí, pessoal, a demora. Tive imprevisto aqui em casa, era para começar às 4 horas, mas eu achei que fosse dar tempo e acabou não dando tempo. Mas agora a gente tem tempo pra caramba pra conversar. Vamos falar de carnaval. Pena que não tem uma cerveja, né, Lu? Que a gente sempre que para pra resenhar, sempre tem uma cervejinha, uma galera, entendeu? Tem os eventos, Pois é. cada mergulho é um flash. Mas, enfim, sem mais delongas. Sem mais delongas e sem muito assunto. Oh, você me fez lembrar, mas tudo bem. Só os fortes entenderão. Mas, enfim, parabéns pelo Obrigado. seu bebê. É uma coisa linda, Obrigado. Tô amando esse momento, gente. Nossa. uma fofura. E te agradecer por ter aceito o convite, entendeu? Independente de qualquer coisa. E estou muito feliz. E parabéns agora atacando de apresentador de live. Entendeu? O cara tá jogando nas 11. Ó, na verdade sempre joguei, né? Só que essa live aqui é porque como tá todo mundo em casa e tá todo mundo vivendo esse lance de live e tudo mais, a live do Vantuí foi assim, muito bem falada porque tava todo mundo sem, sem ter o que fazer e acabaram acompanhando lá a live, mas foi pô, muito legal, cara, que energia. O Vantuí é um cara sensacional. Sempre fui muito fã do Vantuí, né? Não só profissional, mas como pessoa também, sempre me tratou muito bem. Faz aniversário mesmo dia que eu, nascidos em 31 de março. E quando ele me convidou, eu falei, pô, cara, agora, só me fala o dia que eu tenho que estar aí a hora. E assim aconteceu, né? E assim, foi uma live muito incrível, emocionante também, né? Pelas homenagens que tiveram, que eu não sabia que ia acontecer, mas foi incrível. Não, e a gente é vizinho, né? Nós somos vizinhos. E o bloco que Vantuil destilava era o bloco opositor ao que minha família destilava. Aham. Lá no bloco do China, ele era do Sai Como Pode, a gente é aqui vizinho. Fiquei muito feliz com essa live solidária que contempla a comunidade que eu moro em frente, que é a comunidade da Mangueirinha. Um salve para o Vantuí, parabéns pela iniciativa. Uma live que você via que ali, vocês estavam ali, ficou bem evidente o respeito, o cuidado de um com o outro, a questão da família.
E Vantuí, sem comentários, a Lene, sem comentários, a mãe da Lene é amiga de infância dos meus pais, É. vi Vitória nascer, então eu sou suspeita, como se Não, diz, né? tu é de casa lá, né? Tu é caxiense e é da família também, Vantuí. Aquela família lá é impossível não ser da família, né, cara? Porque eles abrem, assim, as portas da casa deles, né, para quem tá de bom coração, quem tá lá indo de coração aberto. Eu gostei muito de ter participado da live, principalmente de ser com a família dele, né? Foi incrível, um momento legal na minha jornada. E o pessoal tá falando que eu tenho que apresentar mais lives. Mas se o pessoal quiser, só ligar. Aí, recomendo também. Então, Felipe, Vambora. vamos lá. Como é que foi um menino de 8 anos iniciar como mestre-sala na Acadêmicos do Cubango? Olha, Lu, assim, normalmente quando a galera, quando a gente tem esse bate-papo, né, me perguntam, Felipe, você começou como? Para mim, a dança, né, começando com 8 anos na dança, não foi como seria para uma criança, normalmente como seria para uma criança de 8 anos, porque rola muita vergonha, né? Uma criança de 8 anos ela ainda não está muito segura do do que quer fazer, né? De fazer esse tipo de apresentação para muita gente. Só que como a minha família, ela sempre foi muito festeira, a família do Vantuí, inclusive, lembra muito a minha família sempre foi muito festeira. E eu morava em Niterói, morava no Morro do Boa Vista, e lá as nossas brincadeiras, hoje em dia não tem muita brincadeira, né? Hoje em dia é muito mais mídia social, é muito mais shopping, enfim, né? Não é um tempo difícil, que no tempo difícil que a gente tinha, shopping, filme era só sessão da tarde, tela quente, quando podia ficar acordado até, até de noite, e o restante do entretenimento era na rua, pique lata, pique esconde, pique bola, futebol, Bom, pô, pique bandeira, tu tinha que arrumar alguma coisa para tu fazer. E aí, no meio desse monte de coisa que a gente tinha que fazer, lá na comunidade onde eu morava, a gente brincava de escola de samba. A gente brincava de escola de samba porque meus pais, eles desfilavam, meu pai sempre foi ritmista, né? Sempre desfilou na Porto da Pedra e na Cubango. Então eles desfilavam em escolas de samba e a gente pegava aquelas fantasias que sobrava, né? Sempre levava minha mãe, algumas tias, né? Alguns tios da comunidade, sempre desfilava e a gente pegava aquela sobra de fantasia e fazia o nosso bloco carnavalesco, batendo lata, saía andando pelo morro, aquela galerinha. E aí sempre faltava o mestre-sala na brincadeira, né? Sempre faltou o mestre-sala. E eu acabei assumindo a responsabilidade do mestre-sala. Um tio meu, que é o apelido dele de Neném, ele falou: não, tem que ter um mestre-sala, porque tem porta-bandeira, tem rainha de bateria, tem mestre de bateria, tem cantor, mas não tem mestre-sala. Eu falei: eu vou. E aí eu comecei ali a fazer, a dar meus primeiros passos, né, como mestre-sala. E quando eu fui para Cubango, né, porque meu pai sempre desfilou na Cubango, como eu falei, mas a gente começou a frequentar Cubango em 97. Foi meu primeiro ano desfilando em ala mirim, né, em ala comum, não de mestre-sala. E aí nós desfilamos em 97 e em 98 eu lembro dessa cena porque eu tenho os meus primos que me indicaram para ser mestre-sala e eu agradeço eles até hoje, né, meus primos e meu irmão, porque estávamos todos sentados ali. Hoje a Cubango mudou muito, tem camarote e tal. Naquela época era só o camarote de cima e aquela quadra embaixo. E logo na entrada da quadra, tem uma muretinha. Se vocês repararem, quando for na Cubango, do lado direito, quando subir, né, subiu a escada, tem uma muretinha. Estávamos sentados ali e os meus primos, a diretora da ala, agora não me recordo o nome dela, perguntou quem é que queria ser mestre-sala ali.
e todos eles apontaram para o Felipe que estava no final. E Ué, em daí vez de levantarem a mão, eles apoiaram. eles apontaram, exatamente. Exatamente. E aí eu falei, não, não, não quero. Aí, não, vai sim, vai sim. Aí eu acabei levantando. E olha o destino, né, cara? É impressionante. Eu acabei levantando, eu lembro da roupa que eu estava hoje, eu estava de camiseta, bermuda e acho que era uma Kenner falsa e careca, né? De chinelo. Eu tava com uma Kenner falsa e careca. E aí ela me deu a melhor porta-bandeira da ala para dançar. E eu, quando dancei, escorreguei. E os mesmos que me apontaram indicando, foram para não xingar porque tá cedo, né? Não pode xingar a palavrão essa hora. Os mesmos que apontaram me indicando, me apontaram quando eu estava no chão e começaram a rir de mim. Aí eu falei, que bando de fela da puta, rapaz. Mas não tem problema não. Levantei, tirei o chinelo, dancei. E aí eu comecei minha caminhada como mestre-sala. É um momento que eu guardo assim, com muito carinho na minha lembrança, porque foram... assim, a Cubango, todo mundo sabe o meu sentimento enorme, meu amor enorme pela Cubango. Emociona, arrepia, enfim, não cabe explicação. Eu costumo dizer que eu sou salgueirense de 93 e cubango de 98, que foi quando eu comecei a dançar. Mas a emoção da que a Cubango transmite é como se tivesse sido de 93 também. Então, e aí como é que você foi parar na Porto da Pedra? Porto da Pedra também em projeto, né, em Alamirim de mestre de sala e porta-bandeira. Meu pai também desfilava, meus pais desfilavam na Porto da Pedra. Eu tenho uma foto da Porto da Pedra minha em 94, 95, que o meu tio, o Billy Boy, ele foi campeão do Endiabrado. Ele é um dos compositores do Endiabrado. Não, e Ivan Tui era Era intérprete. Olha intérprete. aí, olha como é que o mundo. Conspira, né? Conspira a favor da gente. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Não tem para onde Exato. fugir. E aí o meu tio, ele é um dos compositores do samba e ele defendia o samba na quadra. E aí tinha aquela torcida que meus pais sempre foram organizadores de eventos na comunidade onde eu morava, né? Então, torcida de samba enredo, meu pai organizava, levavam 2, 3 ônibus. Antigamente o pessoal gostava de ir. Hoje em dia, para tu arrumar um ônibus com 30 pessoas para levar para uma torcida de escola de samba, meu irmão, é um sacrifício. Mas antigamente não, antigamente era gostoso, a galera queria ir, aí minha mãe fazia lá o cachorro-quente para dar para a galera no ônibus, meu pai dava o dinheiro da cerveja, aí era aquela bagunça, não sei como é que eles aguentavam comer cachorro-quente com cerveja, que era uma fermentação terrível. Hoje em dia eu faço isso, hoje em dia eu faço isso, fico desesperado, rapaz, mas a galera curtia, gostava muito. E aí, numa dessas brincadeiras, né, de ir torcer samba, meu pai acabou virando compositor, mas na época, o meu pai, ele era ritmista da bateria da Porto da Pedra, e o Antônio Tuninho, né, conhecido como Tuninho, era mestre-sala da Porto da Pedra naquela época. Então, o Tuninho era mestre-sala e trabalhava na mesma empresa que meu pai. Então, meu pai desfilava na bateria, ele era mestre-sala e os dois trabalhavam na mesma empresa. E daí que, numa desses ensaios que a Porto da Pedra faz, dia de quarta-feira, não sei se ainda faz quarta-feira, mas antigamente era as quartas. Meu pai saía do trabalho e ia, e eu ia com a minha mãe e meu irmão, né? E o Antônio rodava lá no meio da quadra, junto com a porta-bandeira dele, que eu não vou lembrar agora o nome dela, e eu, acho que era Beth, o nome da porta-bandeira. E eu ficava imitando o Antônio com a minha mãe. A minha mãe ficava sambando, de passista lá, dando nas cadeiras, e eu ficava cortejando de mestre-sala, até que um dia, antigamente também não tinha esse problema que tem hoje, que eu acho que aos pouquinhos eles vão acabando com a semente, né? Com a raiz do samba. A raiz não, mas com a semente do samba, que é proibir a entrada de crianças menores de não sei quantos anos nas quadras. Meu amigo,
isso é cultural, não pode fazer com que um pai, não pode tirar o direito de um pai de levar o filho dele para conhecer a raiz dele, sabe? E, e aí, era a Beth aqui, o Rodrigo França tá falando, né? Era a Beth mesmo. Rodrigo França, que é mestre-sala da Porta da Pedra também, que tem uma história ali, ó, tete a tete comigo. Isso aí é meu irmãozaço. Beijo, Rodrigo. Só fazer um adendo sobre isso. Eu estava falando com o Enzo sábado, Enzo Belmonte, até essa questão de disputa tal, que eu sou do tempo que as crianças iam para os cortes de samba, que era corte, não Sim, falava que era não disputa. era O disputa, termo era que se corte de usava samba. É. era corte de samba. Eu ainda sou da época que as crianças, as quadras eram poeira pura, aquele mundaréu de papel picado, aquelas crianças endemoniadas, porque eu era uma delas, Eu também. ficava pegando papel picado dos samba Ô, concorrentes, jogava aquilo para cima, aí era areia na cara dos outros, era eu sou ah, eu, desse tempo. E eu não cheguei a pegar a época da areia, não, mas a do papel picado, nossa, como eu brinquei. então eu digo que as crianças de hoje em dia não teve infância, porque eu falo que eu tive, eu aproveitei. A gente foi sambista de pequeno, né? Não Porque aprendeu eu não a. sei se eu já comentei com você, eu sou filha de porta-bandeira Não, e nunca me mestre falou. sala. Sério? Sim, sim. Meus Nunca falou. pais, minha mãe, ela foi primeira porta-bandeira do Capricho do Centenário, que é a fusão da Grande Rio. O Sim. desfile era na Praça 11 e o meu pai era o segundo. A sua mãe era a Então, primeira porta-bandeira e teu pai era o segundo mestre sala? exato. E minha mãe, na década de 60, foi a primeira porta-bandeira menor de idade a carregar um pavilhão. Olha. Tinha 14 anos. Minha avó teve que ir no juizado de menor para poder pedir autorização para minha mãe ser a primeira porta-bandeira do Capricho do Centenário. E meu pai era o segundo. Porra, que maneiro, cara. Que maneiro. Tu não tinha me contado essa história aí. Então Sim, Tu tem DNA de porta-bandeira, né? Tem DNA de mas minha mãe porta-bandeira. nunca deixou eu ser porta-bandeira. Eu fui passista. Mas no porta-bandeira a mamãe não deixar, porque deve ter sofrido um bocado naquela época, principalmente, né? Ela não deixava, não deixou. Eu falo que eu sou frustrada, porque eu era louca para ser. Não, Minha tem da. mãe gabaritou. O último ano do Bloco do China, que foi na Marquês, Aham. que foi onde que deu o boom aqui em Caxias. Já que existiam os dois blocos, que era o bloco do Vantuí, Sim. sabe como pode, e o bloco do China, porque em 86, se não me falha a memória, os blocos desfilavam na Marquês de Sapucaí. Era o grupo especial dos blocos. Aham. A Série A desfilava na sexta, os blocos desfilavam no sábado. E aí, Caxias inteiro estava na Marquês naquele ano. E os dois blocos, que um chamavam de Salgueirinho de Caxias, que era o bloco do China, por ser vermelho e branco, Aham. e o Saco Pode, por ser verde e branco, chamava de Mocidade. E aí o povo entendeu que se dois blocos conseguem chegar a Marquês de Sapucaí, por que não fundar uma escola de samba? Ah, por isso que tem a origem das cores da Grande Rio, que vermelho, verde, vermelho e branco, não é isso? Exatamente. E Ah, que que não era Grande maneiro. Rio, era Acadêmico de Duque de Caxias. Aí Sim. fundou Acadêmico de Duque de Caxias, sendo que aí a família Soares quis ajudar tal. E aí matou a Grande Rio, que não é essa, que era a Ah, Grêmio Recreativo Escola de Samba Grande Rio, que era, as cores eram azul, vermelho e branco. E era o Cristo Redentor como brasão. E a Acadêmico de Duque de Caxias, o brasão era Reduque, como é a Grande Rio. sim. E aí rolou-se, a comunidade se ajustou e criou a Grande Rio. Acadêmicos do Grande Rio. Caramba, que história. Tá vendo? A gente precisa de mais resenhas que contem esse tipo de história, que eu acho maneiro, porque, por exemplo, muita gente sabe, é a Grande Rio.
A Grande Rio foi fusão lá de dois blocos, mas não sabe por que que as cores da Grande Rio são essas? É porque um bloco era vermelho e branco, o outro era verde e Não, que branco. no início, O porque nome era de uma sabia que outra não. escola de samba. Que maneiro. Não, eram quatro escolas: Capricho do Centenário, União do Centenário, Unidos da Vila São Luís e Cartolinha de Caxias. Eram quatro. A Caxias tinham quatro Ah, escolas de samba. e desfilavam todas elas lá na Na Sapucaí? Praça Na Praça 11, 11? Capricho do Centenário eu sei por causa da minha mãe e Cartolinha de Caxias. Se Aham. eu não me engano, União do Centenário. Essas três eu tenho quase certeza. Então, As duas eu tenho. então foi todo E mundo. aí foi onde acabou, fundiu essas quatro e surgiu a Grande Rio, que não é essa. Sim. Que aí não deu muito certo, ficou capenga. As velhas práticas, que hoje em dia, Sim. graças a Deus, não mudou muito, questão de receber subvenção, tal. E aí, por conta dos blocos, os blocos se juntaram os dois, mas não acabou os blocos. Sim. Acabou outros dois, e eles se manteram, que desfilavam na Rio Branco, mas pegava a fantasia e ia desfilar. Iria desfilar no Acadêmico de Duque de Caxias, para Sim. aproveitar a fantasia e as cores. Entendi. Entendeu? E por um acaso o Perácio, que é o fundador principal da Acadêmicos do Grande Rio e é o presidente, ele é fluminense. Então juntou o útil ao agradável. Tá certo. E é isso aí. E assim a história é longa. Tá, mas é bonito, é bonito. Então, é esse tipo de história que a gente precisa passar para essa galera, esses novos sambistas, né? Como eu estava falando, né? Não, como você perguntou do Porto da Pedra, a gente fazia muito isso. Ia eu, meu irmão, minha prima, e aí os torcedores, né, que iam lá para torcer para o samba, também levavam os filhos, então era uma criançada dentro da quadra sem tamanho. E a gente jogava, chutava latinha, ficava chutando latinha do lado. Mas aí tinha o Espaço Kids, né? Que é, lá no Porto da Pedra, principalmente. Tinha o Espaço Kids. Hoje a quadra da Porto da Pedra tem uma outra estrutura, né? Colocaram lá esqueci o nome do negócio, do som, né, para acústica, fizeram uma quadra acústica, que também é outra coisa que acaba meio que tirando o calor do samba, né? Botar a quadra acústica, parece que tá dentro de um estúdio gravando um samba, isso não é legal. Mas naquela época a quadra era aberta, aí o único espaço, a quadra tinha telha, né? E o único espaço que era aberto era o espaço Kids, que era onde as mães, né, ficavam com as crianças lá, botavam as mesinhas e reunia aquela criançada, mas era uma chutação de lata, a criança correndo de um lado para o outro, segurança falando que não podia se pendurar na grade. Eu era um dos que fazia essas folias todas. Terminando de contar a história, o Tuninho virou pro meu pai, ele dançando com a Beth, ele observou que eu imitava ele junto com a minha mãe. Aí ele virou, isso antes de eu entrar para Cubango, ele virou e falou pro meu pai: investe no teu filho como mestre-sala, porque ele leva jeito. Aí meu pai: pô, Antônio, mas isso aí quer dinheiro, não sei o quê. Ele: não, pode investir que teu filho vai longe. Ele gosta, ele faz porque gosta. Normalmente uma criança da idade dele não faz. Aí foi aonde eu entrei na Cubango e logo no ano 2000 eu fui para Porto da Pedra, né? Fiquei então de 98 de mestre-sala, né? De 98 a 2000 na Cubango. E aí numa das festas que a gente tinha muito, né? A dona Dina, que era a coordenadora do projeto de mestrado Porta-Bandeira da Porto da Pedra, ela gostava muito de organizar festas de aniversário do projeto. Então, tinha uma vez por ano, ela pedia uma grana para o presidente e fazia lá mesa de frios, refrigerante, parecia festa de Corme Damião, porra do bagulho. E aí, naquele dia, a escola sabia que era dia da festa dos mestres-salas mirins. Então, ia Cubango, ia as escolas do Rio que tinham projeto do Manuel Dionísio ia direto, Galo, lotava a quadra de projetos de mensagem e porta-bandeira. E aí foi aonde eu passei a dançar na Porta da Pedra. Numa dessas festas, a dona Dina me viu dançando e ela falou: eu quero que você venha dançar no meu projeto. Aí
como eu estava sempre lá com meu pai, com a minha mãe, meu pai na bateria, aí eu acabei virando mestre-sala mirim da Porto da Pedra, aonde é, todas as oportunidades começaram a aparecer. Até o Cubango, eu só desfilava na Cubango e achava que ia ficar por ali. Quando eu passei a ir para Porto da Pedra, até pela Porto da Pedra estar no grupo especial, né, no ano 2000, a Porto da Pedra falou de ordem, progresso, amor e folia. No ano 2000, todas as escolas falaram dos 500 anos do Brasil, e aí a Porto da Pedra fez esse samba e eu fui um dos mestres-salas, que na época o intérprete era o Ito Melodia, que foi um cara também que eu tive prazer de trabalhar agora, depois de adulto, né? A Ruth era Eu porta-bandeira. desfilei na Porto também. A Ruth era Muito porta-bandeira cedo. na Porto da Pedra e eu era mestre-sala mirim da ala lá do projeto. Eu falei com ela esses dias, falei, cara, no ano que tu era porta-bandeira eu era mestre-sala mirim. Ela, caraca, não fala isso não sei o quê. Enfim, é uma caminhada muito, muito legal. Então, como é que você passou para o outro lado da pose? Então, esse foi o start que eu tive na Porto da Pedra. É, no ano 2000, a Porto da Pedra estava no especial, então a visibilidade era muito maior, né? Eram muitos, eram muitos casais de mestre e porta-bandeira e todo mundo queria dançar, tanto que o Rodrigo falou aí, ó, ficava eu, Rodrigo. O Rodrigo começou a dançar, eu conheço o Rodrigo antes de o Rodrigo ser mestre-sala. A menina que dançava comigo foi minha namorada, né? E era vizinha dele. E o Rodrigo, todo ensaio, tava lá. E aí o Rodrigo ia para minha casa, né? Em Niterói, eu ia lá para casa dela e, consequentemente, ficava na casa dele. E aí, num desses ensaios, o Rodrigo estava lá sentado olhando, faltou mestre-sala, tinha muita porta-bandeira. E na época, o projeto mestre-sala era bom, que a gente dançava com duas portas-bandeiras ao mesmo tempo. Era muito bacana. Aquilo, pô, isso daí eu vou ter eterna gratidão aos mestres que me passaram esse ensinamento, porque hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais essa prática. E aí o meu pai virou pro Rodrigo e falou assim, cara, tu sabe a coreografia, tá faltando mestre-sala. Ah, ele rindo aí. Tá faltando mestre-sala. Vai lá, levanta essa bunda aí, vai lá dançar. Rodrigo, não sei o que, meio que relutou, entrou no projeto de mestre-sala e hoje é o primeiro mestre-sala da Porto da Pedra, que é o maior orgulho nosso, né? Que a gente sempre batalhou por isso, né? A Cíntia e o Rodrigo, a gente é da mesma geração, e a gente sempre quis que alguém do nosso projeto, da nossa época, assumisse o primeiro pavilhão da Porto da Pedra. E quando o Rodrigo E e é a um Cíntia casal 40, né? é um casal super premiado, eu me emociono só de falar deles. E quando eles assumiram, cara, foi um momento acho que foi a vitória de todo mundo, até me emociono em falar, porque foi a vitória de todas as pessoas que passaram pelo projeto da Dona Dina. A gente se realizou com Rodrigo e Cíntia de primeiro ali na Porto da Pedra. E falando agora de atravessar a poça, a Porto da Pedra ela abriu muita porta para mim. Porque em 2003, a Porto da Pedra ela falou de Petrópolis, Serra Acima. Né? E aí, falando de Petrópolis, um grande amigo meu, que eu chamo ele de pai, tinha uma escola em Petrópolis. A gente não era amigo, a gente não se conhecia, nos conhecemos com apresentações da Porto da Pedra em Petrópolis. Ele tinha uma escola mirim chamada Mirim da Cidade Imperial. Mirim da Cidade Imperial. E aí ele me viu dançando, ele até me contou numa live agora que eu participei, ele contou essa história, me fez chorar muito, que me fez voltar no tempo. Me viu dançando e falou, você vai ser o mestre-sala da Mirim da Cidade Imperial. E aí acabei indo para Petrópolis, né? E foi através da Mirim da Cidade Imperial que eu comecei a dançar na Cabo Sul, que tinha miúdas da Cabo Sul, tem ainda, né? Inclusive, eu vou falar de Escola Mirim daqui a pouco também, que eu tenho algumas ideias, eu acho que é pouco aproveitado e passa um pouco, né? As escolas não dão devido valor a isso.
Aí a gente dançava na Miúda da Cabuçu, na Mangueira com a Mangueira do Amanhã, enfim, Nova Geração Estácio de Sá. Sempre tinha uma festa, porque antigamente escola de criança sabia fazer festa. A Mangueira da Manhã fez uma festa de 15 anos de Mangueira da Manhã. Minha amiga, meu Deus do céu, eu nunca vi tanta comida, tanto refrigerante. Pra ter ideia, era uma garrafa de 2 litros de refrigerante em cada mesa. Naquela época, eu não sei quantos anos a Mangueira da Manhã tem hoje, deve ter 30, são 15 anos atrás. De uma garrafa de 2 litros para 4 pessoas, era muita coisa. E aí era uma fartura, aí todo mundo se reunia, aí a gente queria um dançar mais que o outro, e enfim, o Rodrigo dançava com a Winnie, que também, né, dançou. Não, o Rodrigo não dançava com a Winnie. A Winnie também era porta-bandeira, se eu não me engano, na Miúda da Cabo Sul. E aí foi onde eu atravessei, mas ainda atravessei criança, atravessei numa euforia de só dançar, né? Não profissionalmente falando. Mas foi através desse momento de escola mirim que eu comecei a receber convites para ser profissional, que foi 2005, se eu não me engano. 2005. Eu desfilei na Mirim da Cidade Imperial a partir de 2003, né? A Rodrigo falando aqui da Tainara. Rodrigo dançava com a Tainara, é verdade. O Rodrigo dançava com a Tainara. E aí, a partir de 2005, foi quando eu comecei a minha carreira profissional, né? Deixei de ser um mestre-sala mirim e virei um mestre-sala profissional, que foi na Alegria da Zona Sul. Então, você ficou 3 anos ou 2 na Alegria? Fiquei 3 anos na Alegria. O meu primeiro ano, que foi 2005, eu fui segundo. Fui segundo, não, fui terceiro com a Chayenne, que foi porta-bandeira da ilha, né? Aí, 2006 e 2007, eu fui segundo de Maria Helena e Chiquinho. Fui segundo de Maria Helena e Chiquinho, que tinham acabado de se desligar da Imperatriz. E a Alegria da Zona Sul, na época, estava disputando. O carnaval tinha vindo do carnaval do Teatro Rival, que foi 2005, foi um grande carnaval. E a Alegria estava com pretensões de subir, né? Porque tinha um patrono muito bom. E aí eu virei segundo de Maria Helena e Chiquinho. Em 2007, 2006 e 2007. Aí, em 2007, Maria Helena e Chiquinho saíram da Alegria e eu imaginei que fosse, assim como todo segundo casal, imaginei que fosse o meu momento de virar primeiro mestre-sala, mas me faltava experiência. Hoje eu tenho essa consciência e eu tento passar isso para a galera que está chegando agora, que acha que deve ser primeiro logo. Eu acho que deve esperar um pouco, ter um pouquinho de ganhar experiência, que tudo é no momento certo, não é no momento que a gente quer. Eu sou prova disso, que eu queria ser primeiro da Alegria, não me subiram a primeiro, e aí eu decidi sair da Alegria da Zona Sul. Foi onde eu entrei na Unidos, não, na União de Jacarepaguá e na Renascer de Jacarepaguá, através do convite da Denadir. Na União de Jacarepaguá eu dancei com a Winnie, de segundo. Olha só como é que as pessoas vão se aproximando, né? A Winnie foi. E roda. O mundo roda, roda. E a gente está praticamente no mesmo lugar. Eu dancei com a Winnie lá na União de Jacarepaguá, como segundo. E dancei na Renascer de Jacarepaguá com a Jéssica, que é da Unidos de Padre Miguel, também como segundo. Isso tudo no Carnaval de 2008. Tudo no Carnaval de 2008. A Denadir era a primeira porta-bandeira da Renascer, quando eu fui segundo, através dela e do Luiz Augusto, que eu fui convidado a ser o segundo mestre-sala de lá. Já em 2000 a gente está em 8, Aí, passou o Carnaval de 2008, a Alegria da Zona Sul me chamou para ser o primeiro no Carnaval de 2009. Aí eu aceitei, junto com a Mônica Menezes, né? Aceitei a
ser primeiro mestre-sala, achei que estava ali preparado, porque já dançava como primeiro mestre-sala lá na Independente de Boa Vista, no Espírito Santo, dançava com a Chayenne lá de primeiro mestre-sala. E aí eu senti confiança para assumir a responsabilidade de primeiro da Alegria da Zona Sul. Só que eu acabei nem desfilando como, como primeiro mestre-sala da Alegria da Zona Sul. Por quê? A Vila Isabel abriu um concurso. A Vila É Isabel abriu um... aonde que eu te conheci, que eu te vi Exatamente. pela primeira vez, junto com a Rafaela Teodoro. Isso aí. A Vila abriu um concurso. A Vila abriu um concurso para segundo mestre-sala, e segundo casal de mestre-sala e porta-bandeira. E eu não queria ir. Incrível que a gente estava no Espírito Santo, né? Tinha acabado de vir. E eu, na verdade, eu nem queria nem vir, né? Porque lá, adolescente, né? Ficava naquela coisa de não, não vou, vou namorar, ficar aqui. Ainda mais que eles davam a oportunidade de a gente escolher o dia da passagem, né? Quando é que a gente quer voltar. Eu só voltava domingo, chegava aqui segunda-feira, passava o final de semana todo. E dessa vez a Chayenne me convenceu a entrar no concurso. Vamos lá, vai ser bom. Falei, cara, não quero, não acho. Concurso para mim é tudo tramado. Eu vou gastar dinheiro à toa, enfim. Até o último momento eu não iria participar do concurso da Vila Isabel, porque eu já estava satisfeito. Benção, vó, minha avó chegou aí agora na live. Eu já estava satisfeito com o primeiro, ser primeiro da Alegria da Zona Sul. E a alegria era acesso, então para mim seria uma experiência boa. Só que eu cheguei em casa, cara, e a Chayenne veio me martelando tanto na viagem. Eu cheguei em casa e falei, pô, não vou não. Pô, cara, faltando assim meia hora para tomar uma decisão, eu comecei a passar minha roupa. Falei, vou lá, quer saber? Vou lá, não vou deixar a Chayenne na mão, não. Eu vou lá, vou participar. E aí passei a minha roupa e peguei o ônibus e cheguei em Vila Isabel. Liguei para a Chayenne e falei, ó, tô indo lá e tal, mas não vou confiante, não, vou porque você tá me pedindo. E aí acabei indo e vencendo, né, o concurso lá da Vila Isabel e não desfilando em 2009 como primeiro da Alegria da Zona Sul, porque a Vila Isabel pediu que a gente, eu e a Rafaela, né, que ganhamos, fôssemos casal exclusivo da Vila Isabel. Porque a Vila Isabel tinha um projeto de passar o segundo casal que eles estavam formando a primeiro, porque a Ruth e o Julinho assim, é um casal que, se você perguntar hoje, o casal referência da Vila Isabel, para muitos vão falar Ruth e Julinho. Lógico que teve o Birinha, a Tuca, o Carlinho Brilhante, né? Muitos nomes foram reconhecidos, são reconhecidos pela Vila Isabel. Mas a Ruth e o Julinho é aquele casal ali que marcou a Vila Isabel. E eles Eles estavam... foram muito premiados durante o tempo que eles ficaram na vila. Eu acho que é por conta disso. Porque eles ganharam muito, eles ficaram muito em evidência no período que eles ficaram na vila. Sim. Tanto que quando eles saíram da vila, se eu não me engano, para Unidos da Tijuca, todo mundo ficou abalado. O mundo samba parou. Como assim? Sim. Era aquele casal que ninguém imaginava sair, mas eu acho que a diretoria da Vila Isabel já estava prevendo isso, que ia chegar um momento, por conta do sucesso que Ruth e Julinho estavam fazendo, né? Hoje tem também o sucesso, são merecedores de tudo que recebe, mas naquela época era um casal que estava muito em evidência, né? Tava assim, disparado o melhor casal do Carnaval Carioca. E o diretor Moisés, né, o presidente na época, sabendo disso, ele quis criar um casal com identidade de Vila Isabel para quando acontecesse isso, né, a saída do casal, que estava já inevitável de acontecer,
tivesse um casal que pudesse substituir com raízes de Vila Isabel. Isso foi tudo explicado para a gente, através do Ilcinho e do Ricardo Fernandes. E aí eles E pediram vocês eram bem novinhos, vocês dois. muito, muito novos. Pô, a Rafaela, Eu lembro do ensaio de rua, pareciam duas crianças, assim, sim. não é desmerecendo. Não, eu Mas vocês sei. eram adolescentes, assim. Eu Olha, não sei quantos anos você tinha, mas não tinha nem agora, 19. por aí, eu sou de 89, eu não sou muito bom de conta, não, mas acho que eu tava com essa idade aí, uns 19 anos. Vocês eram bem coisa de adolescente, bem É, jovens. A Marizia, porque eu moro de frente pro mar, mentira. A Marizia me destruiu um pouquinho. Não, mas o tempo passa para todo mundo, a gente tem que aceitar. Não, e nós éramos sim um casal muito jovem, mas eles depositaram uma confiança na gente muito boa e fez com que a gente acreditasse que era possível a gente ser primeiro. Mas eles não estavam querendo naquele momento, eles estavam batendo a gente para transformar a gente num primeiro casal. Só que aí, 2010, né, no final de 2010, a Imperatriz foi lá e pegou a experiência que a Vila Isabel tinha criado. Outra surpresa no Carnaval Carioca, porque foi uma fofoca que eu lembro disso. Como assim o segundo casal da Vila vira primeiro da Imperatriz? Isso eu estou falando como Fulian, que foi a fofoca daquele ano. Aí eu até comentei com os amigos, eu falei, gente, eu vi esse casal dançando na rua. Eu guardo isso, Felipe, com uma memória assim, como se fosse ontem. Mas eu tinha olhado o quê? Porque eu fui filha de mestre Sala e Porta-Bandeira. É, você já olha com um olhar diferenciado do Fulião, né? Falei, gente, eles dançam muito, você não tem noção, não é a loucura da Imperatriz. Eu lembro que eu comentei isso com a galera. O pessoal, não, mas eles eram assim. Falei, gente, eles são bons. Eu falo porque eu vi. Eu desfilei na vila. Foi até o ano. Ai, meu Deus, que estavam homenageando. Noel, acho que foi Noel, Noel. Não foi Noel, Noel. Samba de Martinho da Vila. Se um dia não, um Vila dia me chamasse. Aí eu falei, gente, guarda isso. Eles não são de bobeira. Ó, E aí o tempo O passou. Cridemar tá falando que foi a fofoca mesmo, ó, o Cridemar. Foi, não tô aqui fazendo confete. E foi a fofoca daquele ano. É por... Vocês irem para. Porque foi assim: dormiu Vila Isabel, acordou a Acordou a Imperatriz. Imperatriz, exatamente, exatamente. Foi possível. E assim, cara, foi uma situação muito legal, porque eu e a Rafaela, a gente tava numa sintonia muito grande naquele ano. A gente sentia, eu lembro que nós voltávamos de ônibus, né? Porque morávamos ainda aqui em Niterói. Eu morava em Niterói e a Rafaela morava em São Gonçalo. E aí nós sentíamos que estava para acontecer da gente ser primeiro. Não sabíamos se na vila, não sabíamos se se em outra escola, não sabíamos se em escolas do acesso. Eu cheguei, a sintonia estava tão grande que eu cheguei no Bocão, no Evandro, e falei assim, pai, pô, vê nos teus contatos aí se tu não indica a gente para alguma escola do acesso, para a gente já ir pegando uma carga, uma experiência. Aí ele falou, pô, mas você acha que isso é legal? Eu falei, cara, eu acho, a gente está numa sintonia boa, a gente está sentindo que pode. Então, se tiver, lógico, eu não estou pedindo lugar de ninguém, mas se tiver uma oportunidade, a gente vai abraçar. Ele falou, eu vou ver e falo com vocês, mas aí também passou e toda vez que a gente atravessava a ponte, né, pegava o ônibus e atravessava a ponte para cá, para Niterói e para São Gonçalo, nós vínhamos conversando, cara, vai acontecer alguma coisa. Pô, tá tudo muito bom, sabe? O clima era favorável demais, conspirava a nosso favor. Até que no final do ano, a Verônica acabou sendo desligada da Imperatriz, Verônica Lima, que hoje é porta-bandeira da Império Serrano, ela acabou sendo desligada da Imperatriz e o Bira, né, acabou ficando sem parceira e a Imperatriz decidiu
melhor chamar um casal já preparado do que arrumar um mestre-sala para preparar para dançar com a Verônica até o carnaval. Isso foi 29 de novembro. Isso foi 29 de novembro. O dia que a Imperatriz foi na quadra da Vila Isabel foi um dia muito conturbado para mim e para Dandara Molly, para Rafaela, desculpa. Por quê? A Rafaela tinha esquecido, eu não lembro se foi a saia, se foi a bandeira, eu não lembro o que a Rafaela havia esquecido na casa dela. Como eu morava em Niterói, nós marcávamos para ir juntos para o Rio. Ela pegava a condução até a subida da ponte, e dali nós pegávamos a mesma condução para chegar na quadra da Vila Isabel. Aí Júlia tá certo, é ao contrário, foi mal. Eu falei que era para dançar com a Verônica, não, era botar uma porta-bandeira para dançar com Bira. Não, Tá eu tô certo. quieta. Obrigado. É porque às vezes a gente dá uma embolada aqui. Obrigado, Júlia. E aí, ela havia esquecido alguma coisa e ficamos ali na subida da ponte, que hoje é o Açaí de Niterói, muito tempo, na Avenida do Contorno, muito tempo, esperando a chegada da Açaí ou da bandeira, que eu não lembro agora o que era. Chegou o que ela havia esquecido, vamos pegar um ônibus. Cara, não passava um carro, uma moto, uma barata voando em direção ao Rio. Tudo era em direção a Niterói. Falei, meu Deus, vamos chegar atrasado, vamos tomar esporro, não vamos dançar e tal, uma confusão. Eis que me vem um ônibus todo apagado em direção ao Rio. Quando eu vi que ele estava vindo em direção ao Rio, eu levantei o braço e falei, para! Bem coisa de sambista desesperado. Eu não tinha mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. Rejane, minha amiga insulana, um beijo, que saudade de você também. Não tinha o que fazer. E aí paramos o ônibus. Aí falando, pô, cara, então, a gente precisa atravessar, a gente está atrasado. Tem como dar uma carona pra gente? Pra onde vocês estão indo? Aí o cara falou, a gente está indo pro Complexo do Alemão. Olha a ironia do destino aí. Cara, então, a gente está indo pro Complexo do Alemão, estavam indo pro baile da Penha. Né? Não sei se era baile da Penha na época. Mas enfim, eles estavam indo para lá. E eu falei, cara. Ramos era seu caminho e era seu destino. Exatamente. Era o destino de vocês. Eu falei, cara, é o seguinte: tem como você deixar a gente na Leopoldina? A gente daqui, sei lá, não vai desviar muito, 5, 10 reais. O cara falou, entra aí, não precisa dar nada não. Não precisa dar nada não. Entramos. Pode. Não precisa dar nada não. Entramos num ônibus. Só que a gente esqueceu do lance da facção. O lance da facção criminosa que, né, lá do complexo do baile que a galera tava indo, era o vermelho. E a Vila Isabel não era o vermelho. Era o outro. Minha amiga. E os caras, o ônibus todo apagado. Uma maconhada terrível dentro do... Eu falei, mano, se a Polícia Rodoviária Federal parar esse ônibus na ponte, vai sair lá, segundo casal de Messala e porta-bandeira da Vila Isabel, autuado em ônibus que atravessava com drogas para o Complexo do Alemão. E seria essa a matéria. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. Nós conseguimos descer na Leopoldina e chegamos a dançar, chegamos a tempo de dançar na quadra da Vila com a Imperatriz sendo convidada. E eu lembro desse dia porque quando nós estávamos nos apresentando, Desculpa, eu tô vendo o Rodrigo aqui. Rodrigo é demais. Eu tô vendo o Rodrigo aqui entrando nos comentários. E aí, cara, quando a gente dançava, eu lembro desse momento que o André Bonatti e o Wagner apoiaram os braços naquele camarote principal da Vila, do espelho, de frente para o palco. Eles estavam ali na hora da apresentação da gente e eles debruçaram no camarote, na borda do camarote, para assistir a nossa apresentação. Eles haviam assistido do Julio da Ruth e assistiram a nossa.
Mas a nossa eles ficaram mais tempo, né? Na deles eles foram no momento de aplaudir a bandeira e tal, mas na nossa eles acompanharam a apresentação toda. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, pô, o pessoal da Imperatriz deve ter gostado, que eles ficaram lá debruçados um bom tempo, mas passou. E aí, uma semana depois, se eu não me engano, a Imperatriz entra em contato. O Wagner entra em contato com a gente para levar a gente para dançar lá. Só que o meu pai, como, né, eu falei, o meu pai era amigo do Antônio, e meu pai, ele gosta muito de sacanear, gostava, né, de mandar trote para os outros. E aí o Wagner me ligou. O filho, até aproveitar essa paradinha, tem como a gente fazer um segundo momento? Porque Eita, falta só agora. mais um. Não Não, pode. então continua. Vamos deixar a live cair. Vai. Então o filho tem a quem puxar, porque eu ainda tenho esse detalhe aí. Meu A pai. pessoa adora uma gaiatice. Exatamente, eu aprendi com o papai que me ensinou tudo. Aí meu pai tinha essa mania louca de passar trote pro Antônio, que sempre, meu pai sempre ligava pro Antônio se passando por alguém de São Paulo, alguém da Gaviões, alguém da Vai Vai. E aí, porra, ligava pro Antônio, que naquela época não tinha no WhatsApp, né? Então ele ligava pro Antônio, e para casa do Antônio, falava: aqui é o Cláudio da Gaviões da Fiel, eu gostaria de falar com o seu Antônio. Porra, era uma gritaria, uma correria, enfim, era Deus nos acuda na casa do Antônio para poder passar o telefone pro Antônio. E depois meu pai zoava o Antônio, falava que ele estava de olho grande, querendo mudar de escola. E aí eu achando, porque eu tinha acabado de mudar de empresa, né? Eu trabalhei com a Carol, essa Carol que está falando aqui, que eu fiz ela aprender o samba da Vila Isabel. Eu ficava sambando dentro do escritório. No, ela tá aí que ela não me deixa mentir. Eu ensinava ela a sambar dentro do escritório. Imagina, no escritório de advocacia, um mestre-sala trabalhando. Era uma coisa louca, era legal. E o mestre-sala Felipe Lemos, que quem Não, conhece na intimidade, imagine essa menina o que ela não passava. mas De passar até mal aí não de era. tanto rir contigo o dia inteiro. Até aí não era Felipe Lemos, aí era só ela me chama de Filipovski, era só Filipovski lá do escritório. Enfim, eu recebi a ligação Olha do lá, ela Wagner. falando, sim. É, ela sabe que ela sofreu, mas a gente se divertia muito. Aí eu recebi essa ligação do Wagner, achando que era meu pai me passando trote. Aí eu falei, não, não. Aí ele perguntou assim: "Ô, Felipe, a gente está querendo saber se tem possibilidade de você defender a Imperatriz no próximo carnaval como primeiro mestre-sala, papapá, papapá." Aí eu virei e falei: olha, seu Wagner, tem sim, dependendo do valor que você for me oferecer, de quanto a gente for conversar. Assim, assim, mas eu não, para mim, era meu pai passando trote. Era meu pai, não tinha nada a ver ainda com Imperatriz. Aí ele falou: não, tudo bem, queria marcar com você, tem como você vir aqui. Acho que ele queria que eu fosse no dia ou no dia seguinte. Falei: olha, o senhor Wagner, eu vou ver aqui com a minha patroa, porque eu trabalho, entendeu? Eu não tenho muito tempo disponível, eu preciso saber aqui se eu posso ou não, e eu te retorno para dizer se sim ou se não, achando que era troço do meu pai. Não. E o importantinho, né? Não, Para quem pô, estava muito baixo da linha, se exatamente. sentindo a Exa última bolachinha do pacote. Exatamente. Aí eu desliguei o telefone, falei: pô, meu pai é foda, ele tá com tempo, rapaz, de ficar me perturbando essa hora, me passando trote. Aí desliguei o telefone, a Rafaela me liga, chorando: Felipe, te ligaram? Eu falei: que? Ligaram o quê? Ah, a Imperatriz ligou pra gente. Falei: isso é trote, não cai nisso não. Porra, meu pai é foda, cara. Ele tá passando trote até pra Rafaela. Sacanagem ele fazer isso. Sacanagem ele fazer isso. Aí ela: não, não é trote não. O Júnior Shaw era diretor de carnaval da vila. O Júnior Shaw me ligou. Falei: ligou? Aí eu: então tá bom então. Nisso, a Rafaela desligou, o Júnior Shaw me liga. Fala, Felipe, aquela voz grossa dele, né, jeitão ogrão. Ó, meu amigo, vai lá, parabéns. Deus abençoe o caminho de vocês, está tudo certo, tudo resolvido. Que seja o melhor para vocês dois. Tipo assim,
Já estava E tudo. você ainda Eu, cético. eu achando que estava no trote. Enfim, já estava tudo certo entre Imperatriz e Vila Isabel para a gente assumir a bandeira da Imperatriz. Só que para mim era um trote. E aí quando o E Júnior Felipe esnobando. não, Felipe esnobando, eu não falei, querendo. "Ei, me respeita que eu sou um rapaz trabalhador. E dançar Imperatriz tem mestre de sala, porra. Não estão nem olhando para mim. E aí que quando o Júnior Shaw me ligou, eu desliguei e liguei pro Wagner na hora. Oi, seu Wagner, tudo bem? Aqui é o Felipe, seu Wagner, tô ligando para te pedir perdão pela forma que eu falei com o senhor, é porque eu achei que fosse trote do meu pai, porque meu pai tem essa mania de passar trote, eu achei que fosse trote. Aí o Wagner falou, não, tudo bem, eu estava até achando estranho, porque me falaram que você é um menino educado, um menino boa praça, tal, tal, tal. Pô, você foi tão seco, tão grosso comigo, eu falei, pô, estão me vendendo um peixe podre. Eu falei, pelo amor de Deus, olha, eu ia jogar minha carreira no lixo, por conta de brincadeira de Cláudio. Do seu pai. Exatamente, brincadeira de Cláudio, eu ia jogar aí a minha caminhada no samba no lixo. E aí foi aí no dia 29 que eu lembro, o dia que a gente conversou foi 29 de novembro, e o dia que nós fomos apresentados foi dia 3 de dezembro, que dia 2 era dia do Internacional do Samba, né? E dia 3 de dezembro foi a festa na Cidade do Samba. Então a nossa Mas apresentação. antes disso, como é que foi esse encontro pessoalmente Pô, entre vocês? Porque foi legal, assim, porque ele, como nós éramos. Vê aí quanto tempo de live tem para a gente poder emendar o assunto na 40 quatro segundos? minutos. Ah, 4 minutos ainda 4 minutos. tem tempo para caramba contar. Foi legal porque, como nós éramos menores, eles pediram para que. Eu já era de maior, mas a Rafaela era de menor. Eles pediram para que tivesse um responsável de cada um na conversa que nós fôssemos ter lá com o grande Luizinho Drummond, que Deus guarde em um ótimo lugar, que foi um cara que eu vou ter eterna gratidão por ele e pela família dele, porque me fizeram caminhar muito bem para chegar até onde eu cheguei. Devo muito ao seu Luizinho. E aí eu encontrei o Wagner pedindo um milhão de desculpas. Aí o Wagner falou: Não, não se preocupa com isso, não. Eu achei estranho também, mas aí depois você me explicou, e eu também tinha explicado para o pessoal da Vila Isabel que achei que fosse um trote. Meu pai também conversou com ele lá na hora. O encontro foi super de boa, mas o que eu mais gostei desse encontro foi eles terem pedido para levar os responsáveis, eles terem se reportado a gente, perguntando se a gente queria fazer aquilo, se a gente sentia segurança e confiança para fazer aquilo, porque eles não queriam nota. Eles não queriam nota. A Imperatriz, ela não tinha um segundo casal que hoje tem. A Imperatriz, desde a saída da Maria Helena, ela ficou com um casal só, que foi, primeiro foi Verônica e Marcílio, e depois foi Verônica e Bira. Ela não teve segundo casal. Aí depois entrou eu e Rafaela, né, nesse momento, depois que entramos. Também não tivemos segundo casal. Acho que fomos ter segundo casal a partir do segundo ano da gente lá. Que eles viram a necessidade de colocar um outro casal. Mas eles, a todo momento, eles se preocupavam, perguntavam como é que se a gente estava se sentindo à vontade, se a gente queria fazer aquilo, e perguntaram aos nossos pais se permitiam que a gente fizesse aquilo. Então, acho que esse tratamento, a Imperatriz é uma escola muito família, né? Não preciso nem falar que tu conhece bem. Esse tratamento família foi o que me deixou confiante e confortável para poder aceitar esse desafio de ser primeiro na Imperatriz, que foi já em 2000, no Carnaval de 2011, né? Mas a gente ainda pegou aí dezembro de 2010 e tivemos essa despedida. Minha avó está falando que não esquece o dia da despedida da Vila Isabel, né? Que nós fomos até a quadra da Vila Isabel agradecer a Vila Isabel por permitir que a gente vivesse aquilo. Só que antes de ir para a quadra da Vila Isabel,
Então você para aí, fica como dever de casa, porque agora falta só 20 segundos. Vamos embora para a Ninguém larga próxima. a mão de ninguém. Segura. Vamos para o segundo set. Só o tempo de eu subir o IGTV. Galera, vai beber uma aguinha, um Eu vou ali. pipizinho rapidinho. VaptVupt. Eu vou ali Aqui beber você minha tem água. empoderamento.